consegue ver o quadro agora? Agora sim. Beleza. Vou falar sobre circuito elétrico, circuito em série, circuito em paralelo e, se sobrar tempo, um pouquinho de circuito misto. Eu vou resolver uma questão do Enem. Deixa eu só autorizar a entrada de um colega aqui. Beleza. Ó, eu comentei na aula passada sobre uma equação que ela é bem simplesinha, mas quase toda a parte de circuito vai depender dela, chamada de primeira lei de Ohm. Primeira lei de Ohm, OHM, certo? Então, a primeira lei de Ohm, eu quero que vocês entendam, ela é assim: tensão, que é o Ohm, é igual a resistência vezes a corrente elétrica. Essa é a primeira lei de Ohm. Então, lembre essas três grandezas físicas: tensão elétrica, ou DDP, que é diferença de potencial, ou voltagem. Esse R é resistência elétrica e esse I é corrente elétrica. Por que I é corrente elétrica? Porque é intensidade da corrente elétrica. Beleza, pessoal? Então, olha, quais são as unidades de medida no sistema internacional? O tensão, voltagem ou DDP. Ele é dado em volts, certo? Uhum. Resistência elétrica é dada em ohm, que é aquela letrinha grega. Letra grega ômega significa ohm. Corrente elétrica é dada em amperes. Tudo bem? Então, a aula vai girar em torno dessa equação, que é simples, mas dá para resolver muito exercício. Tensão em volts, resistência em ohm, corrente em amperes. Tudo bem? Uhum. Aí, nós vamos agora montar alguns circuitos. Eu vou fechar minha câmera aqui e vou compartilhar a tela. Então, olha aqui, pessoal. Eu vou montar, para explicar sobre circuito elétrico, eu vou usar esse simulador aqui. Ele é chamado FET. Ele é livre, depois vocês podem brincar. Eu mando o endereço para vocês dele. Eu vou montar três tipos de circuitos. Eu vou montar um circuito simples, um circuito em série e um circuito em paralelo, certo? Para o circuito simples, e nós sempre vamos trabalhar com essas três grandezas que eu acabei de falar. Nós vamos falar da tensão, que é o U, vamos falar da resistência, que é o R, e vamos falar da corrente, que é o I, certo? Então vamos lá. Primeira coisa, para montar um circuito, eu tenho que ter três condições para eu ter um circuito elétrico. Eu tenho que ter uma fonte de tensão, que pode ser uma tomada, pode ser uma pilha, pode ser uma bateria. Então, a nossa fonte de tensão, eu vou pegar essa pilha aqui, certo? Então, essa bateria vai ser a nossa pilha. Eu tenho que ter fios. Então, eu vou pegar um fio aqui, ó. Vou ligar um fio numa extremidade da pilha e vou pegar outro fio na outra extremidade. Eu quero acender uma lâmpada. Então, eu vou colocar uma lâmpada aqui. Vou pegar um interruptor, certo? Para me ligar e desligar a lâmpada. E vou pegar mais um pedaço de fio. Tá, então, eu vou pegar esse pedaço de fio aqui. Vou ligar outro pedaço de fio aqui. Esse aqui é um circuito simples. E vou fechar o circuito. Então, veja bem. Para mim ter um circuito elétrico, eu tenho que ter três coisas. Eu tenho que ter uma fonte de energia, uma fonte de tensão, que é a nossa pilha. Eu tenho que ter um circuito elétrico fechado, certo? Vocês conseguem ver perfeito a minha tela? Uhum. Ótimo. Então, olha aqui. Já vi. Fonte de tensão, que é a pilha. Material condutor, que são os fios. E tem que ter um circuito fechado. Por que essa lâmpada não está acesa até agora? Porque o circuito está aberto. Aberto. Então, eu tenho que fechar o interruptor. A partir do momento que eu fechar o interruptor, olha o que vai acontecer. A lâmpada está funcionando, certo? Circuito aberto, lâmpada desligada. Circuito fechado, lâmpada funcionando, passando corrente elétrica. Tudo bem até aqui? Vamos ver agora as três grandezas que eu falei com vocês no quadro: tensão, resistência e corrente. Para me medir a tensão, eu vou pegar um voltímetro. Olha aqui o voltímetro. Ó. Ele vai medir a tensão para mim. Então, eu vou colocar uma extremidade aqui na pilha ou bateria
e a outra extremidade aqui na pilha ou bateria. O que está mostrando aqui no voltímetro? Uma tensão de 9 volts. Conseguem perceber aqui? Tensão de 9 volts. Vou fechar o circuito. Quer dizer que essa pilha ou essa bateria está fornecendo para o meu circuito uma tensão de 9 volts. Tensão é que letra? É o U, certo? Deixa eu ver se tem alguém querendo entrar aqui. Não. Então, veja bem, eu tenho uma tensão de 9 volts. Se eu pegar essa tensão e medir lá na lâmpada, vamos ver quantos volts que a lâmpada está usando. 9 volts também. Quer dizer, eu tenho uma pilha de 9 volts e tem apenas uma lâmpada. Quer dizer que os meus 9 volts da pilha vão ser utilizados por quem? Pela lâmpada. Tudo bem? Eu falei da tensão. Agora vamos medir a corrente elétrica. Que letra que representa a corrente elétrica mesmo? Não é o I? Para medir a corrente, eu vou pegar um amperímetro. Vamos lá. Olha os nomes, pessoal. Acompanha o meu mouse. Voltímetro, que é esse aparelho aqui, e amperímetro, que é esse aparelho. Olha os nomes. O que os nomes sugerem para vocês? Voltímetro, não lembra volts? Volts mede tensão. Então, voltímetro mede a tensão em volts. Amperímetro, não lembra amperes? Então, amperímetro mede amperes. Amperes é a unidade de corrente elétrica. Então, o amperímetro mede a corrente. Vamos medir aqui qual que é a corrente nesse circuito. Bom, vou pegar o amperímetro e vou colocar aqui. Qual que é a corrente? 0,9 amperes. Se eu pegar ele e colocar em qualquer lugar, ele vai marcar os mesmos 0,9 amperes. Por que ele vai marcar sempre o mesmo 0,9 amperes? Porque só tem um caminho para a corrente passar. Tudo bem até aqui, pessoal? Pessoal, manifesta para eu saber se estão ouvindo. Sim. Ótimo, beleza. Ó, lembra que eu disse que nós vamos falar de 3 grandezas físicas? Tensão, corrente e resistência. Então, a tensão eu meço com um voltímetro, olha, 9 volts. A corrente eu meço com um amperímetro, 0,9 amperes. Como que eu acho agora a corrente? Tá, eu vou interromper o compartilhamento e vou aqui para o quadro. Primeira lei de Ohm. Tensão não está ajudando. Tensão é igual a resistência vezes corrente. Qual que é o valor da tensão que nós medimos aí com o amperímetro? Lembra? 9 volts. Volts, certo? 9 volts. Igual. Eu quero saber a resistência da lâmpada. Qual que é o valor que estava indicado pelo amperímetro? Qual o valor da corrente? 0,9. 0,9. Então, 0,9 está multiplicando bem para cá e dividindo. Então, 9 dividido por 0,9 é igual a resistência. Então, a resistência é igual a 9 dividido por 0,9 dá quanto? Anda uma casa para cá, uma casa para cá. Fica 90 sobre 9, 10. 10 o quê, pessoal? Qual é a unidade de resistência? 10 ohms. Então, veja bem, nós falamos das 3 grandezas que eu queria que vocês entendessem hoje. Tensão, medimos com voltímetro, 9 volts. Corrente, medimos com amperímetro, 0,9 amperes. Se eu tenho uma tensão e tenho uma corrente, eu descobri quem? A resistência. Tudo bem? Vamos agora voltar lá no simulador. Sim. Ó, nós temos a tensão de 9 volts, não temos a corrente de 0,9 amperes. Agora, vamos demonstrar que a resistência é 10 ohms. Eu venho aqui no cantinho superior direito, olha aqui o item valores. Quando eu clicar aqui, vai aparecer o valor da resistência da lâmpada. Quanto que ela tem que valer mesmo? 10 ohms. Então, olha, cliquei aqui em valores, olha aqui na lâmpada. O que aconteceu? A lâmpada tem resistência de 10 ohms. Entendido essas 3 grandezas, pessoal? Tensão da pilha, 9 volts. A corrente, 0,9 amperes. Quer dizer que a lâmpada tem uma resistência de 10 ohms. Tudo bem? Vocês continuam vendo a minha tela, certo? Tá, agora eu vou apagar esse circuito aqui e vou fazer um circuito em série. Tá, para ter circuito eu tenho que ter uma fonte de tensão, então eu vou pegar a pilha. Eu tenho que ter fios condutores, material condutor. Então, vou esticar um fio aqui, vou esticar outro fio aqui. Tá. Vou colocar 2 lâmpadas em série. Vou colocar uma lâmpada aqui
Para essa lâmpada, um interruptor, coloco um pedaço de fio, coloco outro interruptor, outra lâmpada, e vamos fechar esse circuito. Esse circuito que eu estou montando aqui, pessoal, ele é chamado de circuito em série. Por que que ele é um circuito em série? Porque ele tem apenas um caminho para a corrente elétrica passar. Vocês vão entender o que eu estou querendo dizer. Veja bem, eu tenho duas lâmpadas. Por que que as lâmpadas não estão funcionando? Se eu tenho uma fonte de tensão, que é a pilha, tenho materiais condutores, são os fios, por que que as lâmpadas não estão acesas? Porque o circuito é O aberto. circuito está aberto. O circuito está aberto. Então, eu vou fechar aqui essa lâmpada da esquerda. Não está funcionando o circuito. Por que que ainda não está funcionando o circuito? Porque ainda tem uma parte aberta. Porque ainda tem o interruptor aberto aqui, ó. Então, vocês estão percebendo que o primeiro problema de um circuito em série é ou todos os equipamentos estão ligados ou todos estão desligados. Esse é um problema do circuito em série. Então, vocês acham que o circuito das nossas casas, ele está em série? Ou seja, tudo funciona ou está tudo desligado? Tudo desligado, eu acho. Então, veja bem, nas nossas casas, você acha que o circuito é em série? Se tivesse em série, ou estaria tudo da nossa casa ligado, ou tudo desligado. Por exemplo, se eu ligo o chuveiro, tem que estar ligado o chuveiro, tem que estar ligado o ventilador, tem que estar ligado a televisão. Ou tudo da sua casa ligado, ou tudo desligado. Então, a gente já pode afirmar que o circuito da nossa casa não está em série. Porque eu consigo ligar cada equipamento independentemente do outro. Concordam? Eu posso ligar a geladeira e está desligada a televisão. Eu posso ligar uma lâmpada e outra está desligada. Cada equipamento é independente. Então, isso não é um circuito em série. Eu vou mostrar depois que circuito é esse. O que é que eu preciso fazer aqui para que esse circuito funcione? Fechar o outro interruptor. Bom, vamos fechar aqui agora. Acendeu as duas lâmpadas, certo? Quer dizer agora que nós temos fonte de tensão, circuito fechado e material condutor. As lâmpadas estão funcionando. Vocês acham que essas lâmpadas estão brilhando mais ou menos que no exemplo anterior? O que vocês acham? Pode comentar aí, por favor. Eu acho que se for em série, eu acho que continua a mesma coisa, não? Tá, vamos comentar duas Eu coisas. acho que é menos, por causa que a mesma energia está sendo redistribuída para dois objetos. Boa. Eu acho que é menos também. Os dois acertaram parcialmente. Quem falou que é a mesma coisa, são os que é a mesma coisa, a corrente elétrica é a mesma. Só que as lâmpadas brilham menos. Vocês vão entender por quê. A corrente elétrica é a mesma porque só tem um caminho para a corrente passar. Veja bem, vocês estão vendo essas bolinhas em azul passando aí no circuito? Sim. Isso aí está representando os elétrons. Então, os elétrons estão passando por todo o circuito. Quantos caminhos, ó, vamos supor que o elétron saiu aqui, ó, desse polo preto aqui da pilha. Ele sai daqui, passa pelo fio, passa por uma lâmpada, passa pela outra lâmpada e chega pelo polo alaranjado. Quantos caminhos tem para a corrente elétrica atravessar? Veja bem, um único caminho, concorda? Concordo. Então, se eu abrir esse interruptor, o circuito inteiro apaga, porque eu interrompi o caminho do elétron passar. Se eu abrir esse interruptor, o circuito também todo apaga, porque eu interrompi o caminho para a corrente passar. Então, vai aqui a dica principal dessa parte. Como que eu sei que um circuito está em série? Eu só tenho um caminho para a corrente elétrica passar. Tudo bem, pessoal? Circuito em série, só tem um caminho para a corrente elétrica passar. Vamos agora medir algumas coisas aqui. Lembra que eu disse que eu vou comentar sempre em relação a três coisas? Tensão, resistência e corrente? Que é a primeira lei de Ohm? Então, vamos lá. Primeira coisa, qual aparelho que eu pego para medir a corrente? Voltímetro ou amperímetro? Voltímetro. Medir corrente. Corrente não é dada em amperes? Amperímetro. Então, eu vou pegar o amperímetro. Então, olha aqui, ó. Vou pegar o amperímetro. Vou colocar essa corrente aqui, por exemplo. Qual que é a corrente? 0,45 amperes. Lembra do primeiro exemplo, qual que era o valor da corrente? Alguém lembra? 0,90. Ou seja, e 0,45 não é a metade?
Sim. Uhum. Por que que a corrente é a metade de antes? Porque agora eu tenho duas lâmpadas em série. Se eu tenho duas lâmpadas em série, eu digo que a resistência elétrica dobrou. Ou seja, eu tenho duas lâmpadas. Dificultou a passagem da corrente elétrica. Então, se eu dificultei a passagem, eu dobrei a resistência, a corrente cai a metade. Eu vou fazer essas continhas no quadro daqui a pouquinho. Eu quero que vocês entendam isso aqui. Ó. Diga, João Gabriel. Só uma pergunta. Isso quer dizer que cada lâmpada agora tem 5 ohms ao invés de 10 ou continua com Não, 10 ohms cada? cada lâmpada, João Gabriel, vai continuar com 10 ohms. Só que o circuito inteiro tem uma coisa chamada de resistência equivalente. A resistência Hum. equivalente do circuito aumentou. Se cada lâmpada tinha 10, a equivalente agora vai valer 20, João Gabriel. Eu vou fazer essa conta para você. Ah, tá. Obrigado. A resistência do circuito inteiro aumentou. O de cada lâmpada continuou 10. Certo? Olha aqui, ó. Certo. Valores para você ver. Olha aqui valores. Qual que é o valor da resistência da primeira lâmpada? Continua 10 ohms. Da outra lâmpada, 10. Só que, se eu tenho 10 dessa lâmpada mais 10 dessa lâmpada, qual que é a resistência do circuito? 20. Então, deixa eu apagar isso aqui. Ó, vamos com calma. Qual que é a corrente passando no circuito aqui? 0,45. Vamos pegar esse amperímetro e colocar ele nesse outro lugar agora. A corrente mudou? Olha, 0,45. Vou colocar esse amperímetro entre as lâmpadas. Qual que é o valor? 0,45. Se eu colocar aqui perto da outra lâmpada, qual o valor? 0,45. Então, o que que eu posso afirmar em relação à corrente? É sempre a mesma. Olha para vocês verem. Então, qualquer lugar do circuito, a corrente elétrica é sempre a mesma. Concordo? Preciso que alguém só confirme, por favor, se entendeu que a corrente é sempre a mesma. Sim. Perfeito. Sim. Primeira Se a característica então, de um circuito em corrente série. é sempre a... Qual que é? Repete a pergunta, por favor. Alguém havia comentado alguma coisa, gente. Pode repetir, por favor. Se a corrente é sempre a mesma, por que nas lâmpadas é diferente? Tá, Fica diferente do primeiro circuito. entendi, Lara. Vou explicar isso. Eu quero que vocês entendam que a corrente elétrica é a mesma em todo o circuito. Então, se passa 0,45 amperes nesse circuito aqui, vai passar 0,45 aqui, passa 0,45 nessa lâmpada, passa 0,45 aqui, passa 0,45 aqui. Por que que a lâmpada brilhou menos que na situação anterior, Lara? Porque na situação anterior, nós tínhamos 0,9 amperes passando pela lâmpada. Então, a lâmpada brilhava mais porque tinha uma corrente só para ela de 0,9 amperes. Nesse circuito agora em série, a corrente diminuiu. Então, você tem 0,45 amperes para uma lâmpada, os mesmos 0,45 para outra. Então, se a corrente diminuiu, a lâmpada vai brilhar menos. Aí eu já continuo a pergunta: por que que a corrente diminuiu? Por que que ela não é 0,9 igual na situação anterior? Porque na situação anterior, eu tinha apenas uma lâmpada de quantos ohms? 10. Agora, eu tenho quantas lâmpadas de 10? 2. Então, a resistência equivalente desse circuito agora não é 10 mais, agora é 10 mais 10. E passa a ser quanto? 20. Eu vou fazer essa continha no quadro daqui a pouquinho, vai ficar mais claro. Vamos continuar. Ó, medir a corrente. Que equipamento eu utilizo para medir a tensão? O voltímetro, certo? Então, vamos pegar o voltímetro aqui. Vou medir qual que é a tensão da pilha. Ó, vou ligar aqui nas duas extremidades. Quantos volts? 9 volts. Só que agora eu tenho 9 volts da minha pilha. Só que eu tenho quantas lâmpadas? 2. Então, o que que vai acontecer? Eu vou pegar esses 9 volts e estou dividindo ele para 2 lâmpadas. Então, eu vou ter uma tensão de 9 dividido por 2, 4,5. Vamos provar se está certo? Então, para essa lâmpada aqui, eu tenho uma tensão de quanto? Olha aqui no voltímetro. 4 volts e meio para ela. Vamos lá para a outra lâmpada agora. Vamos ver qual que é a tensão da outra lâmpada. 4 volts e meio também. Ou seja, a tensão da minha pilha,
que era 9 volts, foi dividida em 4,5 volts para essa lâmpada e 4,5 volts para essa lâmpada. Entenderam a diferença? No primeiro exemplo, eu tinha 9 volts para a pilha, esses 9 volts ia totalmente para uma única lâmpada, brilhava bastante. Agora não, eu tenho 9 volts da pilha, só que esse 9 volts divide para 2 lâmpadas, então eu tenho 4,5 volts para cada lâmpada. Pessoal, alguém comenta, por favor, se entendeu essa parte. Entendi. Pessoal, quem não entendeu, pode comentar também, viu? Me interrompa aí que eu não consigo olhar o chat, não. Você tem que falar. Repete. Na Repete, por situação favor, anterior, vocês lembram que eu tinha, ó, a pilha, ela não tem 9 volts? Olha aqui, certo? Na situação anterior, eu tinha uma pilha de 9 volts e tinha uma única lâmpada. Quer dizer que os 9 volts eram dedicados para aquela única lâmpada. Aqui não. Aqui eu tenho um circuito em série. Eu tenho 9 volts, a mesma pilha, só que eu vou dividir esses 9 volts para 2 lâmpadas. Então, cada lâmpada vai ter 4,5 volts. Olha, essa lâmpada aqui utiliza 4,5 volts de tensão. E essa outra lâmpada aqui, ó, utiliza também 4,5 volts de tensão. Certo? Eu vou fazer essas contas no quadro, pessoal, para vocês entenderem tudo. Vocês vão entender o conceito por enquanto. Quem não tinha entendido, entendeu agora ou ainda não? Beleza. Sim, tranquilo. Para esse circuito em série, galera, eu comentei 2 coisas. Falei da corrente com o amperímetro e falei da tensão com o voltímetro. O que está faltando falar? Da resistência. Lembrem esses 2 valores. Qual que é a tensão da minha bateria? 9 volts. Qual que é o valor da corrente do circuito? 0,45. Tá, eu vou deixar de compartilhar a tela que eu vou para o quadro agora. Lembra desses valores. 9 volts, 0,45 amperes. Tensão é igual a resistência vezes a corrente. Certo? Eu posso escrever um pouco mais acima, né? Vocês conseguem ver aqui? Tensão é resistência vezes corrente? Sim. Ótimo. Nesse último exemplo de circuito em série, qual que é a tensão da nossa bateria ou pilha? 9 volts. Quero descobrir qual que é a resistência vezes quanto que vale a corrente elétrica no último caso. 0,45. 0,45. 0,45 está multiplicando bem para cá e dividindo. 9 dividido por 0,45 é igual a resistência. Quer dizer que a resistência é igual a 9 dividido por 0,45, 20 ohms. Então, quanto que vale a resistência? 20. Só que de onde que aparece esse 20, pessoal? Lembra que lá no circuito tem 2 lâmpadas em série, uma atrás da outra? Por que aparece esse 20, então? Porque, primeira equação para circuito em série. Circuito em série, a resistência total é chamada de resistência equivalente. Eu coloco um R, um Ezinho e um Q. Significa resistência equivalente. Como que eu calculo a resistência equivalente de um circuito em série? Eu simplesmente somo as resistências. Então, veja bem, quantas resistências que nós tínhamos? Não eram 2? Então, quem é a resistência equivalente? Resistência da lâmpada 1 mais a resistência da lâmpada 2. Se eu tivesse 3 lâmpadas em série, eu iria somar mais R3. Se eu tivesse 4 lâmpadas em série, mais R4. E assim vai sucessivamente. Então, como que eu calculo a resistência equivalente de um circuito em série? Simplesmente somando as resistências. Então, vamos ver. Consegue enxergar mais uma linha aqui abaixo? Não, né? Eu consigo. Onde a minha mão está aqui, dá para ver mais uma linha? Eu acho que sim. Dá sim. A equivalente é igual. Quanto que vale a resistência de uma das lâmpadas? 10 ohms mais
Quanto que dá a resistência da outra lâmpada? 10 também. 10. Então, quem é a resistência equivalente? 10 mais 10, 20 ohms. Então, eu provei que esses 20 ohms aqui, ó, de resistência equivalente, é os mesmos 20 com os dados do simulador. Olha, no caso aí, poderia, como as duas lâmpadas têm 10, já poderia fazer de uma vez, assim, 20? Falar aqui. Como é que é? Repete, por favor. Você falou que, como você sabe que as duas lâmpadas são 10, eu já poderia falar direto que é 20? Isso. Sim, Ou não? só estou demonstrando para você. Toda vez que você pode fazer isso. A resistência equivalente é simplesmente a soma de cada resistência. Ah, entendi. Beleza. Aí, pessoal, ó, eu vou voltar a compartilhar a tela novamente aqui. Só um minuto. Não, na verdade, volta aqui para o quadro. Estão vendo o quadro novamente? Sim. Tá. Então vamos falar aqui. Lembra que eu disse que a principal equação de hoje é primeira lei de Ohm. Tensão é igual a resistência vezes a corrente. Eu vou comentar dessas três coisas para um circuito em série. Como que fica a tensão, como que fica a resistência e como que fica a corrente para um circuito em série. Então vamos lá. Primeira coisa, na minha simulação, vocês perceberam que a corrente elétrica, independente da posição, era sempre a mesma? Se eu colocasse numa lâmpada, tinha 0,45. Se eu colocasse na outra lâmpada, 0,45. Se eu colocasse em qualquer outro lugar do fio, não era 0,45? Então, primeira característica do circuito em série, a corrente elétrica, que é o I, é comum. É comum ao quê? É comum a todos os aparelhos. Então, se eu tiver 10 lâmpadas em série, a corrente vai ser a mesma para todos. Se eu tiver uma lâmpada, uma geladeira, uma televisão, um ventilador, a corrente ela vai ser comum. Ou seja, é a mesma. Tudo bem, pessoal? Primeiro característica do circuito em série. A corrente elétrica é a mesma para todos os equipamentos. Certo? Vamos para outra coisa. Vamos falar da resistência. Como é que eu calculo a resistência total de um circuito em série? Essa resistência total é chamada de resistência equivalente. Resistência equivalente. Qual que é a equação dela? R1 mais R2. Se eu tiver duas lâmpadas ou duas televisões, dois equipamentos eletrônicos quaisquer. R1 mais R2. E se eu tiver 3 lâmpadas? Mais R3. Se eu tiver 4? Então, para generalizar, eu poderia falar assim, ó, resistência equivalente R1 mais R2 mais Rn. O que significa o Rn? Qualquer quantidade. Certo? Falei da corrente, falei da resistência, faltou falar de quem? Da tensão. O que vocês perceberam nessa simulação? A pilha tinha 9 volts, concorda? A pilha tinha 9 volts. Quantos volts que ficou para uma lâmpada e quantos volts foi para outra lâmpada? Vocês lembram? 4,5 para um e 4,5 para outro. Perfeito. Então, a tensão total da pilha ou da bateria, ela foi dividida. Foi tensão de 4,5 volts para uma lâmpada, mais uma tensão de 4,5 volts para outra lâmpada. E se eu tivesse 3 lâmpadas, eu teria o 9 volts, que é o total, ia dividir para 3. Ia ser 3 volts para cada um. Entenderam? Então, eu pego a tensão total e divido para a quantidade de lâmpadas que eu tenho no circuito. Quando eu falo lâmpadas, pessoal, pode ser qualquer equipamento eletrônico, certo? Então, eu tinha 9 volts. Se eu tenho uma lâmpada só, essa lâmpada vai ter os 9 volts total. Eu tenho 9 volts, 2 lâmpadas, 4,5 para cada. Se eu tenho 9 volts e eu tenho 3 lâmpadas, 3 volts para cada. E assim sucessivamente. Então, a tensão total da pilha, ela vai ser a tensão de cada um dos equipamentos separadamente.
Para finalizar essa parte de circuito em série, eu vou demonstrar isso tudo de novo no simulador. Pode ser? Vamos comentar aqui de novo. O que eu acabei de dizer lá das 3 características? Tensão, resistência e corrente. A tensão aqui da lâmpada, da pilha, desculpa, não são 9 volts? 9 volts. Vai ser quantos volts para cada lâmpada? 4 volts e meio para essa lâmpada. E 4 volts e meio para essa lâmpada. Certo? Então, a tensão total ela é dividida. Eu falei lá também que a corrente ela é comum. Olha aqui no simulador. Quanto que vale a corrente nesse ponto que está no perímetro? 0,45. Se eu colocar aqui 0,45. Se eu colocar nessa lâmpada, 0,45. Se eu colocar nessa lâmpada, 0,45. Então, a corrente é sempre a mesma. E o que faltou eu falar aqui? Da resistência. Como que chama a resistência que vale para todo o circuito? Resistência equivalente. Então, se eu tenho, vou mostrar valores, 10 ohms para essa lâmpada e 10 ohms para essa lâmpada, quem é a resistência equivalente? 20. Então, eu posso até provar aqui de onde que vem esse 0,45. Vocês querem que eu faça esse teste só para ficar mais claro ou não precisa? Galera, tá ficando claro? Tá sim. Tá. Então, vamos lá agora. Eu vou apagar tudo aqui e vou fazer o outro tipo de circuito, que é o circuito em paralelo. Então, vamos lá. Vamos pegar uma pilha. Vou colocar uma lâmpada aqui em cima. Outra lâmpada aqui. Vou colocar um interruptor para essa lâmpada. Um interruptor para essa. Vou pegar um pedaço de fio aqui. Pedaço de fio. Na verdade, vou ligar esses 2 fios aqui assim, ó. Vou ligar outro pedaço de fio aqui. Outro pedaço de fio aqui. Estou montando um circuito qualquer aqui. Tá. Aqui. Vou ligar na lâmpada, na pilha, desculpa. Tá. Vamos lá. Para ter circuito elétrico, tem que ter 3 características. Eu tenho a nossa fonte de tensão, que é a pilha ou bateria. Tenho fios condutores. Por que nenhuma das lâmpadas estão acesas? Porque o circuito tá fechado. O circuito está aberto, né? Tem que estar fechado. É aberto. Isso. Então, vamos lá. Vou fechar esse... Oi. Nesse caso aí, para que serviria o resistor? A lâmpada, ela é um tipo de resistor. Resistor, tá. é Luiz Felipe que está falando? É. Luiz Felipe, resistor, ele tem basicamente 2 funções. Ou ele transforma energia elétrica em energia térmica, por exemplo, ou um resistor, ele é utilizado para controlar a corrente elétrica em um circuito. Por exemplo, se eu quero que a corrente seja grande, eu tenho que ter uma resistência pequena, para o elétron passar facilmente. Se eu quero que passa pouca corrente, eu tenho que ter uma resistência grande. Mas aqui para nós, por enquanto, Luiz Felipe, quando eu falo resistência, pode ser uma lâmpada, pode ser uma televisão, pode ser um ventilador, um chuveiro. Então, a resistência para nós aqui pode ser qualquer equipamento elétrico ou eletrônico, certo? Entendi. Tá. Qual que é a diferença entre este circuito aqui e aquele que eu desenhei anteriormente? Anteriormente, eu tinha apenas um caminho para a corrente elétrica passar, lembra? Agora, eu tenho mais de um caminho para a corrente passar. Veja bem, eu vou fechar aqui esse interruptor. Essa lâmpada acendeu. Quer dizer que a corrente vem, passa pela lâmpada, fechou o circuito e voltou para a pilha ou bateria. Vou fechar o outro interruptor agora. A corrente vem, também passa pelo caminho de cima e fecha o circuito. Só que o que acontece? Nesse ponto, onde eu estou passando o mouse, aqui, ó, eu chamo isso de nó. Por que ele é um nó? Porque nesse ponto, a corrente tem mais de um caminho para a corrente passar. A corrente pode seguir por esse caminho da lâmpada superior, ou a corrente pode descer para a lâmpada inferior.
Então, se eu tenho mais de um caminho para a corrente elétrica passar, eu chamo o circuito de paralelo. Entenderam a definição bem básica de circuito em paralelo? Eu tenho mais de um caminho para a corrente elétrica passar. Entenderam isso, pessoal? Vocês têm que deixar isso claro. Comentem, por favor. Eu entendi. Tá, circuito em paralelo. Eu tenho mais de um caminho para a corrente passar. Então, olha, a corrente vem, parte desce por esse caminho e parte sobe por aqui. Beleza. Qual que é uma das vantagens de um circuito em paralelo? Cada equipamento ele pode ser ligado independentemente do outro. Veja bem, se eu apagar a lâmpada de baixo, a de cima continua funcionando e com o mesmo brilho. Se eu apagar Então, a de baixo, continua brilhando com o mesmo brilho. Pode falar. então, em nossa casa a gente utiliza circuito paralelo? Nossas residências, o circuito está em paralelo, porque cada equipamento ele é ligado independentemente do outro. Então, eu posso desligar esse aqui, o outro continua funcionando normalmente. Posso deixar os dois ligados, posso deixar os dois apagados, certo? O Adel, eu sei que você já possivelmente vai falar isso, mas tipo, quando você liga um e desliga o outro, a corrente altera, né? Isso, João Que Gabriel. passa pela lâmpada. Nós vamos falar isso aqui, não analisar a corrente, você vai entender. Vamos fazer isso aqui agora. Antes de falar da corrente, João Gabriel, vou falar aqui da tensão primeiro. Mas você me lembra da corrente. Ó, vamos pegar aqui o voltímetro para medir a tensão. Vamos medir qual que é a tensão da pilha. É sempre a mesma pilha, então continua tendo quantos volts? 9. Agora, eu vou ligar só essa lâmpada de baixo. Ela está ligada, percebe que as duas extremidades da pilha não estão ligadas diretamente com as duas extremidades da lâmpada? Ó, essa extremidade aqui da lâmpada não está ligada com essa extremidade da pilha? Essa outra extremidade da lâmpada também não está ligada com a outra extremidade da pilha? Então, se a pilha tem 9 volts, 9 volts a pilha, vamos ver quantos volts estão na lâmpada, disponíveis para a lâmpada. Os mesmos 9. Olha que incrível agora. Eu vou fechar esse interruptor de cima. As duas lâmpadas funcionando. Qual que é a tensão da minha pilha? Continua 9 volts. Quantos volts tem para a lâmpada de baixo? 9. Vamos ver quantos volts tem para a lâmpada de cima. 9 também. Então, lembra que no circuito em série, o que era comum para todas as lâmpadas não era a corrente elétrica? No circuito em paralelo, não. O que é comum para todos os equipamentos agora é a tensão. Então, se eu tenho 9 volts aqui na pilha, eu vou ter 9 volts para essa lâmpada e também vou ter 9 volts para outra. Vamos desenhar das nossas casas. Geralmente, as nossas casas aqui em Araçuaí estão ligadas numa tensão de 110 volts, certo? Quer dizer que quando eu ligar uma lâmpada, eu vou ter 110 volts para aquela lâmpada. Quando eu ligar a televisão, eu vou ter os mesmos 110 volts para a televisão. Quando eu ligar o chuveiro, eu vou ter os mesmos 110 volts para o chuveiro. Então, cada equipamento ele é ligado independentemente do outro e todos têm a mesma tensão. Entendido isso, pessoal? Circuito em paralelo, todos têm a mesma tensão. Comentem, por favor, se entenderam. Quer dizer que, tipo assim, já que cada lâmpada está tocando a extremidade da pilha, quer dizer que elas têm a mesma voltagem da pilha, né? Perfeito, isso mesmo. Todos os equipamentos estão ligados na mesma extremidade da pilha. Na nossa casa, é como se todos os equipamentos estão ligados nas extremidades da tomada, entre aspas. Então, todos têm a mesma... Aí no caso, então, na nossa residência, estão todos ligados à mesma voltagem, né? Que é 110 volts, né? Sim. Porém, a corrente é diferente em cada um. Quando você for Isso, ligar uma... a corrente, exatamente, perfeito. A corrente vai depender da resistência do equipamento. Se eu tenho um equipamento de resistência grande, vai passar uma corrente pequena. Se eu tenho um equipamento de resistência pequena, vai passar uma corrente grande. Vamos demonstrar isso aqui agora, pra vocês entenderem. O que mede corrente mesmo? É o amperímetro. Então, eu vou pegar o amperímetro aqui. Vamos colocar esse amperímetro aqui no circuito total. Por que eu sei que esse circuito aqui é total, pessoal? A corrente não está passando todinha por esse caminho? Qual que é a corrente? Olha, 1,8 amperes. Se eu colocar esse amperímetro aqui, continua marcando quanto? 1,8 amperes. Porque só tem um caminho para a corrente passar.
Até aqui, qual que é a corrente? 1,8 amperes. Só tem um caminho para a corrente passar. A partir do momento que chegar nesse nó, eu vou ter quantos caminhos para a corrente passar? 2. Então, até aqui 1,8. Agora, se eu medir nessa parte de baixo, olha quantos amperes? 0,9, a metade. E se eu passar no caminho de cima? 0,9. Quer dizer que eu tinha 1,8 amperes. Quando chegou nesse ponto, eu tenho agora 2 caminhos para a corrente passar. Então, vai dividir exatamente no meio. Passa 0,9 amperes no caminho de baixo e passa 0,9 amperes no caminho de cima. Detalhe, só passa exatamente a mesma corrente porque as duas lâmpadas são idênticas, têm a mesma resistência. Entenderam esse conceito? Comenta aí para me seguir. Eu entendi. Mas essa pilha não era de 9 volts, então como é que ia estar fazendo a corrente de 1,8 ampere? Beleza, João Gabriel. Perfeito, você está confundindo 9 volts é a tensão da pilha. Não, quer dizer... A gente passa no circuito que é 1,8 amperes. Tá. Tá, beleza, vamos lá. Então, a corrente aqui é 0,9 amperes. Nesta lâmpada, 0,9. Depois da lâmpada, 0,9. Na lâmpada de cima, 0,9, 0,9, 0,9. A partir do momento que eu colocar desse nó aqui para baixo, as duas correntes vão encontrar novamente, vai passar a corrente total. Então, olha quanto que é a corrente aqui, 1,8. Porque a corrente voltou a encontrar essa corrente da lâmpada de cima com a corrente da lâmpada de baixo. Entenderam isso aqui, pessoal? Eu vou ver. Nesse caso, então, quando você tem 2 caminhos, a corrente praticamente ela dobrou. Ela dobrou. Isso. E eu vou mostrar na parte onde é que está na parte de baixo, no caso. Isso. No circuito, na parte que passa a corrente total. Isso. Então, daí eu já posso pensar em uma equação, Luiz Felipe. Veja, eu não acabei de falar que no circuito em paralelo a tensão é a mesma? Se eu tenho 9 volts para uma lâmpada, eu vou ter 9 volts para outra e 9 volts para outra. A tensão é a mesma. Só que a corrente é diferente. A corrente nesse caminho é 0,9. A corrente nesse caminho é 0,9. Então, quem é a corrente total? 1,8. Como que eu poderia fazer uma equação para essa situação? A corrente total é a soma das correntes parciais. Então, essa é uma equação. Me lembram, pessoal, antes de acabar a aula de hoje, eu vou tentar pegar um roteiro que eu fiz aqui e vou demonstrar tudo de novo que eu fiz, vocês vão entender tudo. Mas vamos seguir o raciocínio aqui. Eu falei da corrente, falei da tensão. Tá faltando falar de quem mesmo? Da resistência, né? Vamos ver. Olha a tensão. A tensão total do circuito, 9 volts. Qual que é a corrente total do circuito? 1,8 amperes. Eu vou para o quadro agora e vamos descobrir com essas duas informações quanto que vai ser a resistência total do circuito. Anotem, por favor. Tensão 9 volts, corrente 1,8 amperes. Beleza? Agora nós temos um circuito em paralelo. Certo? Para esse circuito, vamos falar das 3 características dele. Da tensão, da resistência e da corrente. O que vocês perceberam em relação à tensão? A tensão da bateria não era 9 volts? E qual que era a tensão de cada uma das duas lâmpadas? 9 volts também. Então, no circuito em paralelo, a tensão ela é comum. Ou a mesma. Ou seja, a tensão da minha fonte é a mesma para todos os equipamentos. O que vocês perceberam com a corrente total? Eu não tinha uma corrente de 1,8 amperes, depois que chegava no nó, eu dividia em 0,9 para cada? Como que eu coloco isso em forma de equação? A corrente total é a soma da corrente 1 mais a corrente 2, porque eu tenho 2 caminhos. E se eu tivesse 3 caminhos para a corrente passar? Mais a corrente 3. Se eu tivesse 4 caminhos para a corrente passar? Mais a corrente 4. Então, como que eu generalizo isso? Circuito em paralelo,
a corrente total é igual à corrente 1 mais a corrente 2 mais a corrente N. Quantidade de caminhos que eu tiver. Está faltando uma coisa. Falei da tensão, falei da corrente, falta falar de quem? Da resistência. Como que eu calculo a resistência equivalente de um circuito em paralelo? Olha a equação, ela é assim, ó. 1 sobre a resistência equivalente é igual a 1 sobre a resistência 1 mais 1 sobre a resistência 2. Se eu tivesse 3 mais 1 sobre a resistência 3, e assim vai. 1 mais resistência 4. No nosso exemplo, nós tínhamos quantas lâmpadas? Não eram 2? Então, eu paro aqui, ó. 1 sobre a resistência equivalente é igual a 1 sobre R1 mais 1 sobre R2. Essas são as 3 características do circuito em paralelo. A tensão é comum, a corrente total é a soma das correntes parciais e 1 sobre a resistência equivalente é igual a 1 sobre a soma das resistências. A gente fala assim, ó, o inverso da resistência equivalente é igual à soma dos inversos das resistências. Não preocupa com isso agora não. Eu vou pegar essas informações aqui e vou usar com os dados do simulador, para vocês entenderem. Eu vou mandar para vocês essas equações. Nesse circuito em paralelo do simulador, nós temos paralelo. Tensão é resistência vezes a corrente. Qual que era a tensão da minha pilha ou bateria? 9. Eu quero saber a resistência. Quanto que valia a corrente total mesmo? Ou você foi em paralelo? 1,8. 1,8. 1,8 está multiplicando e vem para cá dividindo. 9 dividido por 1,8 é igual a resistência. Então, a resistência vale quanto? 9 dividido por 1,8? 5. 5 ohms. Pessoal, de onde que saiu esses 5 ohms? Deixa eu voltar lá no circuito só para vocês entenderem. Vamos ver de onde que saiu esses 5 ohms. Deixa eu compartilhar novamente a tela aqui. Estão vendo minha tela novamente, né? Olha aqui. Eu vou mostrar aqui em mostrar valores. Quanto que vale a resistência da lâmpada de cima? 10. Quanto que vale a resistência da lâmpada de baixo? 10. Então, da onde que está aparecendo aqueles 5 que eu mostrei lá no quadro? Então, olha de novo. Lâmpada de baixo, 10 ohms. Lâmpada de cima, 10. Aonde vai aparecer os 5? Então, deixa eu interromper o compartilhamento aqui. E vamos voltar para o quadro. Olha aqui. Nós calculamos quanto que vai a resistência total do circuito? 5. E lá no circuito, como que está lá? 2 de quanto? 10. Vamos entender de onde que vai aparecer esses 5 aqui, então. Vou apagar. Um pouquinho aqui atrás, eu mostrei uma equação que calcula a resistência equivalente de um circuito em paralelo. Como que é essa equação? Ó, o inverso da resistência equivalente é igual à soma dos inversos das resistências. 1 sobre resistência equivalente é igual a 1 sobre R1 mais 1 sobre R2. Por que eu parei em R2, pessoal? Porque eu tenho duas resistências. Se eu tivesse 3 mais 1 sobre R3, e assim vai. Então, veja bem, 1 sobre a resistência equivalente é igual a 1 sobre... Quanto que valia uma das lâmpadas, a resistência dela? 10. Mais 1 sobre... Quanto é a resistência da outra lâmpada? 10 também. Então, vai ficar 1 sobre a resistência equivalente é igual. Soma de fração, o que eu faço? Tiro o MMC. Quem que é o MMC entre 10? 10 e 10 é o próprio 10. 10 dividido por 10, 1. 1 vezes 1, 1. Mais 10 dividido por 10, 1 vezes 1, 1. Então vai ficar. Vocês conseguem enxergar aqui?
1 sobre resistência equivalente é igual. 1 mais 1, 2. Sobre quem? 10. Vou multiplicar cruzado. Resistência equivalente vezes 2, 2 vezes resistência equivalente. Igual. 10 vezes 1, 10. O 2 está multiplicando e vem para cá dividindo. Então, resistência equivalente é igual a 10 sobre 2. Resistência equivalente é igual a 10 sobre 2, 5. Olha de onde que apareceu aquele 5. Porque eu utilizei a equação da resistência equivalente. Entenderam, pessoal? Sim ou não? Sim. Querem que eu volte a alguma parte? Fica à vontade. Volta. E aí, pessoal? Querem fazer alguma pergunta? Volta na parte que tem as frações. No quadro? Eu não entendi muito bem, Ana. Lara está falando? Lara, você quer que eu mostre o quadro de novo, Lara? É isso? Aham. Tá, só um minutinho. Vê se você consegue ver o quadro. Por que 1 sobre R? Você quer que eu refaça alguma parte da parte matemática aqui, Lara? É isso? Ah, eu não entendi a fórmula. Tipo, 1 sobre R é igual 1 mais... Isso aqui, Lara, é a equação para calcular a resistência equivalente de um circuito em paralelo. Então, como você calcula a resistência equivalente de um circuito em paralelo? Você pega o inverso da resistência equivalente é igual à soma dos inversos das resistências. Eu vou fazer assim. Eu tenho um arquivo aqui no meu computador que resume isso tudo que eu falei. Olha aqui. Esse arquivo aqui tem um resumo de circuito tanto em série quanto em paralelo. Só um detalhe, pessoal, não precisa ficar preocupados, porque realmente eu acho que o meu problema maior de hoje foi tentar ensinar tudo de uma vez só. Quando é uma aula normal, na sala de aula, eu tiro uma aula inteirinha só para circuito em série, outra aula inteirinha só para circuito em paralelo, resolve exercício. Então não preocupa não, viu? Eu sei que eu pequei em mostrar muita informação ao mesmo tempo. Eu tenho esse problema, mas vamos lá. Ó, olha esse desenhozinho aqui. Por que eu sei que esse circuitinho, uma pilha, fios e 2 lâmpadas, por que eu sei que eles estão em série? Como que você identifica um circuito em série? Eu tenho um único caminho para a corrente passar. Deixa eu dar um zoom aqui para ficar mais claro. Olha, por que eu sei que nesse circuitinho essas 2 lâmpadas estão em série? Porque eu tenho um único caminho para a corrente passar. Agora eu vou comentar aquelas 3 características do circuito em série. Olha as 3 características aqui, ó. Circuito em série, a corrente elétrica, é o Izinho, intensidade da corrente elétrica, é comum a todos os resistores. Primeira característica. Como que eu calculo a resistência equivalente de um circuito em série? Eu simplesmente somo. Resistência 1 mais resistência 2, mais a quantidade que eu tiver. Circuito em série. Como que é a tensão? A tensão é dividida. Lembra no primeiro exemplo? Se eu tinha uma pilha de 9 volts e eu tinha 2 lâmpadas, ia ser 4 volts e meio para cada lâmpada. Se eu tivesse uma pilha de 9 e tivesse 3 lâmpadas, ia ser 3 volts para cada. Então, resumindo as 3 características. Corrente é comum a todos. Resistência equivalente é a soma. E a tensão total é a soma das tensões parciais. Circuito em paralelo agora. Por que eu sei que nesse desenho aqui o circuito está em paralelo? Porque a corrente vem, chega nesse nó
ele tem mais de um caminho para a corrente passar. Parte da corrente passa por cima, parte da corrente passa por baixo. Então, se eu tenho mais de um caminho para a corrente passar, o circuito está em paralelo. Quais são as 3 características do circuito em paralelo? Tá aqui, ó. Circuito em paralelo. A tensão é a mesma. A tensão é comum. Lembra que eu disse? Nas nossas casas, a lâmpada está ligada a 110 volts, a geladeira está a 110 volts, o chuveiro está a 110 volts. Então, a tensão é comum. A corrente elétrica, ela é dividida. Por que a corrente é dividida? Porque eu tenho mais de um caminho para a corrente passar. E a resistência? É o que sua dúvida, Lara. A equação para calcular a resistência equivalente, ela é assim, ó. O inverso da resistência equivalente é igual à soma dos inversos das resistências. Se eu tenho apenas 2 resistências, eu faço assim, ó. 1 sobre resistência equivalente é igual 1 sobre R1 mais 1 sobre R2. Se eu tivesse 3, mais 1 sobre R3. Entenderam? Comentem, por favor, se melhorou um pouquinho com essas imagens aqui. Melhorou bastante. Aula. Vamos fazer assim, eu só vou, para finalizar, eu vou resolver uma questão do Enem, do ano passado, não, desculpa, 2018, que envolve esses circuitos. Deixa eu colocar ela aqui essa questão aqui, ó, aí para gente finalizar. Questão do Enem 2018. Não sei se vocês já viram essa questão aqui, ó. Deixa eu colocar a imagem para vocês verem. Cadê? Essa aqui, ó. Já viu essa imagem? Nós vamos tentar resolver essa questão aqui agora. Ela é bem simples. Muitos smartphones e tablets não precisam mais de teclas, uma vez que todos os comandos podem ser dados ao se pressionar a própria tela. Inicialmente, essa tecnologia foi proporcionada por meio de telas resistivas, formadas basicamente por 2 camadas de material condutor transparente, que não se encostam até que alguém as pressione, modificando a resistência total do circuito de acordo com o ponto onde ocorre o toque. De acordo com o ponto onde ocorre o toque. A imagem é uma simplificação do circuito formado pelas placas, em que A e B representam pontos onde o circuito pode ser fechado. Então, olha esse circuito aqui. Percebe que aqui próximo de A não está aberto? E aqui próximo de B também está aberto? Então, o que o enunciado está querendo falar para mim? Se eu tocar o dedo aqui em A, o circuito fecha nesse ponto. Circuito fecha, passa corrente, certo? Se eu tocar o dedo em B, o circuito fecha aqui em B e passa corrente aqui. Então, se eu tocar só em A corrente só vai passar nesse caminho, não passa em B. Se eu tocar em B, a corrente passa aqui em B, não passa em A. A pergunta é, qual, olha o nome, a resistência equivalente no circuito, provocada por um toque? O que significa esses valores estranhos aqui, ó? 4K, esse Kzinho, vocês lembram, eu expliquei isso para vocês, esse Kzinho significa quilo. Quilo vale 1000, 10 elevado à terceira. Então, eu tenho 4 quilo-ohms, resistência. Todos têm resistência de 4 quilo-ohms. A pergunta é, qual a resistência equivalente no circuito, provocada por um toque no ponto A? Então, quando eu tocar o dedo no ponto A, quanto que vai dar a resistência desse circuito inteiro? 1,3 quiloohms, 4 quiloohms, 6 quiloohms, 6,7 ou 12 quiloohms. Aqui é o ponto A, aqui é o ponto B. Ele disse no enunciado que eu vou tocar o circuito aonde? No ponto A. Se eu toco no ponto A, o circuito elétrico vai fechar aqui, ó. Se o circuito fecha, eu não vou tocar em B. Então você pode esquecer tudo isso aqui, ó, daqui para baixo. Por que eu posso esquecer daqui para baixo? Porque aqui vai continuar aberto. Se continuar aberto, é como se nem existisse. Eu posso vir aqui e apagar essa parte. Isso aqui só está me atrapalhando. Então, quando eu toco em A, o circuito fecha aqui. Então, o que me interessa são esses 3 resistores. 1, 2, 3. Quanto que vale cada resistor desse? 4 quilo-ohms, 4 quilo-ohms e 4 quilo-ohms. O que vocês acham, pessoal? A corrente elétrica sai daqui, vem. Quando a corrente chega nesse ponto,
Concorda comigo que tem dois caminhos para a corrente passar? Parte da corrente desce por aqui e parte segue. Se a corrente parte desce e parte segue, esses dois estão ligados em série ou em paralelo? Paralelo. Paralelo. Então, se eu tenho mais de um caminho para a corrente passar, esse resistor e esse estão ligados em paralelo. Perfeito. A corrente vem, passa aqui, a corrente desce. Quando chegar nesse ponto, as duas correntes não se encontram novamente. Quando a corrente passar por esse pedacinho aqui, não tem novamente só um caminho para a corrente passar. Concordam? Então, esses dois resistores estão em paralelo. O resultado dos dois estão em série com esse. Percebe que eu estou misturando no mesmo circuito? Dois em paralelo, ligados com um em série. Quando isso acontece, é chamado de circuito misto. Por que circuito misto? Porque eu tenho ao mesmo tempo paralelo e série. Comenta, por favor, se entendeu o porquê do nome misto. Eu entendi, H. Beleza. Nome misto porque eu tenho no mesmo circuito parte em paralelo e parte em série. Como que a gente resolve esse problema? Deixa eu apagar isso aqui. Primeira coisa, eu vou pegar esses dois resistores em paralelo e vou transformar eles em apenas um. Em apenas um. Vocês conseguem enxergar onde eu estou colocando as duas mãos aqui? Uma das duas, sim, né? Sim. Tá. Então, olha aqui. Eu vou pegar esses dois resistores aqui, ó, e vou reduzir eles em apenas um. Como que eu faço isso? Esses dois estão ligados em série ou em paralelo? Me responda, por favor. Sério? Esses dois aqui, ó. Lá. Paralelo. Eu tenho um caminho para cá, para a corrente passar, e outro caminho para cá. Eu tenho mais de um caminho para a corrente passar. Então, eles estão em paralelo. Quando eles estão em paralelo, como que eu calculo a resistência equivalente dos dois? Tem uma formulazinha. 1 sobre a resistência equivalente é igual a 1 sobre R1 mais 1 sobre R2. 1 sobre a resistência equivalente é igual a 1 sobre... Quanto que vale essa resistência aqui? 4. Então, como tudo está em quilo, eu não preciso colocar quilo não, viu? A resposta também vai estar em quilo. Então, você quer 4 quilos, a resposta também vai estar em quilo. Então, quanto que ela dá a resistência? 1 sobre 4. Mais 1 sobre... Quanto vai dar a outra resistência? 4. Vocês conseguem enxergar onde meu irmão está aqui? Mais uma linha ou não? Sim. Vai ficar 1 sobre a resistência equivalente é igual. O mínimo entre 4 e 4, 4. 4 dividido por 4, 1 vezes 1, 1. Mais 4 dividido por 4, 1 vezes 1, 1. Ó, vou tentar fazer aqui em cima. 1 sobre a resistência equivalente é igual. 1 mais 1, 2 sobre 4. Vou multiplicar cruzado. Resistência equivalente vezes 2, 2 resistência equivalente. 4 vezes 1, 4. O 2 está multiplicando, vem para cá dividindo. Resistência equivalente é igual a 4 sobre 2. Resistência equivalente é igual a 4 sobre 2, 2. Não era 4 quilômetros? 4 quilômetros, a resposta também é quilô-ohms. Pessoal, o que eu achei aqui esse 2? Quer dizer que entre dois resistores de 4 quilômetros, a equivalente deles vale quanto? Um só de quanto? 2. Comenta, por favor, se entendeu essa parte. Eu entendi, H. Também, eu também entendi. Beleza. Aí o que acontece, pessoal? Eu vou apagar tudo que está aqui. Veja bem, eu vou apagar isso aqui. E vou fazer um novo desenho. Então, veja bem. Esse resistor de 4 aqui de baixo, eu não vou mexer com ele. Eu vou desenhar ele aqui, ó. 4 quilô-ohms. Só que esses dois agora, não eram 2 de 4, transformaram em apenas um. De quanto? De 2. Então, veja bem. Esse de 4 está aqui.
Esses dois virou apenas um resistor de 2 kΩ. Agora, me responda, por favor. Como que esse resistor de 2 kΩ está associado com esse resistor de 4? Em série ou paralelo? O que vocês acham? Em série, né? Em série, porque só tem um caminho para a corrente passar. Então, veja, a mesma corrente que passa nesse resistor vai passar nesse. Se eles estão ligados em série, como que eu calculo a resistência equivalente em série? Simplesmente somar R1 mais R2. Resistência equivalente é igual a R1, 2, mais R2, 4. Quanto que é 2 mais 4? 6. 6 o quê? Quilo ohms. Olha aqui, pessoal. Então, quanto que vale a resistência equivalente do circuito inteiro? Letra C, 6 kΩ. Querem fazer alguma pergunta desse enunciado? Fique à vontade. Conseguiram entender? Eu consigo entender. Consegui também. Então, pessoal, eu vou Volta no no enunciado. Nesse caso, fechando o B e deixando o A aberto seria a mesma coisa. Se você Só ia trocar um lado. se você fechasse o B, aí o que ia acontecer? Esse de 4 aqui ia estar... Não. Se eu fechasse o B, Luiz Felipe, ia ser um pouquinho diferente. Ia acontecer o quê? Esses dois resistores aqui iam estar em série, esses dois também em série. Concordam comigo? Uhum. Só que esse caminho, esses dois estão em série, vai ser assim, ó, 4 mais 4, esses dois ia virar um só de 8, concorda? Concordo. Esse de 4 aqui também ia estar em série com esse outro de 4 aqui. Ia dar um de quanto? De 8, certo? Certo. Aí ia ficar um de 8 paralelo com um de 8. Aí você tem que aplicar aquela equaçãozinha com 2 de 8 em paralelo. E a resposta ia ser 4. Aí ia te confundir, a resposta ia ser letra B. Então, se você Entendi. fechar em B é diferente, entendeu? Uhum. Tá. Eu vou interromper aqui o compartilhamento, pessoal.